2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Irmão, nesta noite queremos falar sobre milagre. Quem acredita em milagre, levante suas mãos. Quem? Eu também, irmãos. Estou com a minha mão levantada. Milagre, eu acredito em milagres. Eu vi numa igreja, uma igreja na televisão falando assim, eu creio em milagres. Não me lembro qual denominação, mas a frase era, eu creio em milagres. E eu creio também em milagres. Só Deus pode fazer milagres. Nesta noite nós vamos falar sobre alguns milagres que o Senhor Deus operou na vida dos seus profetas. O próprio Senhor Jesus também operou muitos milagres. E são muitos milagres, irmãos. A Bíblia ela está de Gênesis ao Apocalipse falando de promessas, de milagres, né? Falando do poder de Deus, das maravilhas de Deus, os sinais de Deus, de Gênesis ao Apocalipse. E nessa noite, irmão, nós vamos falar sobre um milagre. E o tema da mensagem, eu creio em milagre. Amém? Eu creio em milagre. Você crê? Dá glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu creio em milagres. Eliseu aumenta o azeite da viúva. A mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados, e a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e elas os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, e disse a seus filhos, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhes disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, fale aos nossos corações, Pai. Usa o teu servo na pregação do teu santo evangelho. Se nesta noite, ó Pai, há alguém necessitando, alguém que está pedindo ao Senhor por um milagre de cura, um milagre, ó Senhor Deus, de portas abertas, portas que estão fechadas, de emprego, se alguém pedindo ao Senhor uma porta de emprego aberta, se alguém enfermo aqui nesta igreja, nesta noite, se há alguém aqui, ó Pai, sem Jesus, que ainda não aceitou Jesus, que esta noite, ó Pai, que esta noite os enfermos possam ser curados, portas possam se abrir, e que nesta noite também, Senhor Jesus, vidas possam receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Fale aos nossos corações, nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, podemos assentar. O tema da mensagem de hoje é Eu creio em milagres. O texto, irmãos, está falando de uma mulher viúva, e essa mulher, ela era de família de profetas. E essa mulher, irmãos, ela tinha perdido seu marido, ficado viúva, e essa mulher tinha 2 filhos, e o credor dessa mulher
quem ela devia, né? Quem essa mulher? A mulher devia uma pessoa, e essa pessoa que essa mulher devia, ela disse assim, ó, você não tem nada para me dar, então eu quero seus 2 filhos para serem meus escravos. E essa mulher, ela sabia que ela perderia os seus 2 filhos, porque a dívida naquela época tinha que ser paga. Tinha que ser paga. E aqui essa mulher perderia os seus 2 filhos. Já pensou que tristeza para uma mãe que não tinha dinheiro, não tinha nada, só um pouquinho de azeite, né? E essa mulher iria também perder os seus 2 filhos. Tristeza, né? Essa mulher, ela estava talvez até quase depressiva. Talvez essa mulher estava tão triste, tão angustiada. E essa mulher, irmãos, ela encontrou um grande homem de Deus, profeta, sucessor do profeta Elias, Eliseu. E essa mulher, ela, encontrando Eliseu, ela falou com Eliseu, Eliseu, nós somos de família de profetas, e eu tenho uma dívida e vou perder meus 2 filhos. Aí Eliseu lhe perguntou a essa mulher, interessante que o texto diz que Eliseu pergunta o que ela tem. Olha o versículo 1 e 2. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse, olha a pergunta, olha o que Eliseu disse para essa mulher. Eliseu faz uma pergunta para essa mulher, né? Eliseu lhe diz, que te hei de fazer, mulher? Eliseu lhe pergunta, o que eu posso fazer por você? Ele era profeta, homem de Deus, Eliseu. Nós vamos ver neste texto, irmãos, vários milagres que Eliseu fez, né? Vários milagres, são 5 milagres, que ele foi usado por Deus para operar milagres aqui. E nós vamos ver em alguns capítulos aqui os milagres de um homem de Deus. Eliseu, nós sabemos, já disse que foi o sucessor de Elias, quando Elias subiu, né, para o céu em um carro de fogo, uma carruagem de fogo. Aí Eliseu recebeu a capa de Elias, e ele recebeu também a porção dobrada do Espírito Santo de Deus em sua vida. Ele recebeu o poder do alto, né, pastor André? Poder do alto, irmã Lídia, para ele ser usado por Deus poderosamente. E Eliseu, irmãos, agora vê essa mulher, uma situação difícil, mulher pobríssima. Talvez essa mulher estava passando uma crise muito grande, uma dificuldade muito grande, talvez até quase entrando em depressão. E por causa da dívida dessa mulher, ela iria perder os seus 2 filhos por causa da dívida. Aí Eliseu faz uma pergunta, o que eu posso fazer por você, mulher? Ele faz uma pergunta. Aí ele pergunta, mulher, o que eu posso fazer, mulher, por você? Declara-me o que é que tens em casa? E a mulher olha para Eliseu e fala assim, Eliseu, eu tenho apenas um pouquinho de azeite, Eliseu, mais nada. Não dá para me pagar a minha dívida, é pouco azeite. Mesmo que eu venda esse pouquinho de azeite, eu não consigo pagar a minha dívida, e os meus filhos vão, né, ser escravos daquela pessoa que ele devia a ela, né, do credor dele. Aí o que Eliseu fez? Eliseu, ele disse para aquela mulher, vai aos seus vizinhos e pega vasilhas, e não poucas, diz o texto, não poucas. O versículo 3 diz, então disse ele, vai, pede para ti vaso emprestado, vasilhas, vasos, a todos os teus vizinhos, vasos, vazios, não poucos, muitos. A palavra não poucos, irmãos, porque são muitos. E Eliseu mandou ela pegar todos os seus vizinhos. Talvez essa mulher, vamos dizer que essa mulher, ela tinha próximo à casa dela 1000 vizinhos. Vamos dizer, né? 1000 vizinhos, 500 vizinhos, né? E essa mulher saiu pegando vasos. Talvez essa mulher ela pegou, não sei, vamos dizer aí uns 500 vasos, 200 vasos. Não fala o texto, a quantidade. Só fala que ela pegou não poucos, muitos. Todos os vizinhos falam, você tem um vaso aí? Ah, tenho, me dá esse vaso emprestado. Pode levar. Você tem? Eu tenho 2, me dá esse vaso. Você tem? Ah, tenho, eu tenho 5 vasos, me dá também. Ela pegou com todos os vizinhos aqueles vasos emprestados. E quando chegou diante do homem de Deus, do profeta, ele orou a Deus.
Ele orou a Deus, diz o texto, e o azeite começou a crescer, a aumentar, enchendo todos os vasos. Enchia um vaso, ela pegava o vaso e separava. Enchia outro vaso, ela pegava aquele vaso e separava dos vasos vazios. E foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo. Aí chegou o momento que Eliseu falou: tem mais vasos? Tem mais vasos? Não, acabou os vasos. Acabou. Todos os vasos estão cheios. Então, Eliseu lhe disse: entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. O que estava cheio, ela ia colocando à parte, os vazios ia enchendo. E muitos vasos, não são poucos vasos. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e ela enchia. E sucedeu o quê? Cheios. E sucedeu o quê? Cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou de aumentar. Olha, irmãos, enquanto tinha vaso, o azeite estava aumentando e crescendo, enchendo os vasos. Quando não tinha mais nenhum vaso emprestado, nenhum vizinho tinha mais nenhum vaso para emprestar aquela viúva, o azeite parou de crescer, parou de aumentar. Irmãos, Deus, Ele é um Deus de milagres. Ele operou tantos milagres no passado e opera hoje. Eu já conheço, irmãos, várias irmãs que foram curadas de câncer. Pastoreei em Monte Verde e lá tinha irmãs que foram curadas de câncer. Muitas pessoas curadas de câncer. Eu conheci pessoas que foram desenganadas pelos médicos, desenganada pelos médicos. E o Senhor Deus deu saúde àquela pessoa, ela está bem em nosso meio, que foi desenganada pelos médicos. O médico disse: vai morrer, não tem mais nada que eu possa fazer, o paciente vai morrer. Aí o Deus Todo-Poderoso, a última palavra do Senhor, Ele opera um milagre, o sobrenatural de Deus acontece sobre a vida daquela pessoa que iria morrer, e aquela pessoa se levanta e é curada. Deus é um Deus de milagres. Eliseu aqui, irmãos, ele fez muitos milagres. Ele fez o machado, o machado frutuar, Eliseu fez muitos milagres, A morte que havia na panela. E Eliseu, ele disse para colocar farinha na panela. E os filhos do profeta comeram aquelas ervas, que eram ervas veneno. E quando Eliseu falou, alguém disse para Eliseu, os filhos do profeta: vai morrer a morte na panela. Eliseu, ele ora a Deus e fala: coloca farinha. E quando a farinha é colocada na panela, aquele veneno que iria matar os filhos do profeta, a família dos profetas, agora aquela comida não tem mais veneno dela. Olha que homem de Deus. Eliseu, quando Naamã, irmão, chega perante Eliseu e fala assim: lá na minha cidade tem rios, tem lá rios limpos, Rio Abana, o rio Farpá, são rios de Damasco, rios limpinhos. Mas Eliseu disse para Naamã: vai ao rio Jordão e mergulha 7 vezes lá, e você vai ficar curado. Aí o que Naamã fez? Não, Farpá, é um rio limpo. Abana, é um rio também limpo. Mas Eliseu mandou: o que custa eu ir lá no rio Jordão? Ele foi e mergulhou 7 vezes e ele ficou curado da lepra. Curado da lepra. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Olha, Eliseu, irmãos, ele opera esse milagre, faz o azeite aumentar. Ele opera um milagre tinha veneno na panela, aquela comida, que era aquelas verduras ali que eles colocaram, racharam no meio do mato, uns bolinhos, uns cactos, e fizeram aquelas tipo verdura, e aquilo ali era veneno. Os filhos do profeta iriam morrer, mas Eliseu fala: coloca farinha na panela. E colocaram farinha, eram ervas bravas. E essas ervas bravas, irmãos, iriam matar os filhos do profetas. Aí Eliseu diz: coloca farinha, e aquilo que era veneno agora é comestível.
É comida. Eliseu, irmãos, ele alimenta 100 homens com 20 pães. O que é 20 pães para 100 homens com fome? Às vezes você come, tem pessoas que comem até 10, 15 pães. Eu já vi pessoas comer 15 cachorro-quente. E lá 100 homens, Eliseu orou, esses 100 homens foram alimentados. 100 homens com 20 pães e sobrou. Diz o texto que sobrou muitos pães ainda. Milagre. Milagre só Deus pode fazer. Só o Senhor Deus. Outro milagre. A mulher sunamita, irmãos. A mulher sunamita, ela diz para o seu marido: vamos fazer, meu marido, uma casa. Porque esse homem que passa aqui em frente à nossa casa, próximo à nossa casa, é um homem de Deus. Façamos um quarto. Colocamos uma cama, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro, porque esse homem é um homem de Deus. A mulher viu em Eliseu, a sunamita, e o seu marido, que ele era homem de Deus. Aí aquela mulher, a mulher sunamita, ela não podia ter filho, aí Eliseu ora a Deus, ela tem um filho, e depois de ter um filho, o seu filho morre. Eliseu agora ora, e esse menino, Deus ressuscita esse menino. Olha quantos milagres que um homem de Deus, irmãos, ele orou e o Senhor Deus operou milagres. Olha quantos milagres, quantos milagres. O nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que sara, o Deus que opera milagres e maravilhas. Irmãos, você já viu o machado flutuar? Eliseu, ele fez o ferro de um machado flutuar. Já pensou, irmãos, você orar a Deus, um machado lá no fundo do rio, não fala qual rio, se é o Rio Jordão ou se é um outro rio. Ao cabo desse machado, o ferro do machado, Eliseu, ele ora a Deus, e o ferro desse machado, ele flutua. Milagre, irmãos, milagre, é milagre de Deus. Está lá no fundo do rio, não sei se era rio ou um outro local, um valão, não sei, um córrego. Mas Eliseu, ele ora a Deus e o Senhor Deus faz aquele ferro pesado flutuar. Só o Senhor Deus opera milagres. E nesta noite queremos falar, irmãos, sobre eu creio em milagres. Irmãos, o primeiro tópico da mensagem desta noite: o que eu posso fazer, Deus não fará por mim. Mas o milagre só Deus pode fazer. Amém, igreja? O que eu posso fazer, Deus não fará por mim. Mas o milagre só Deus pode fazer. Você pode, irmãos, trabalhar para ganhar o seu sustento? Sim, então você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. A Bíblia diz, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Nós temos que trabalhar. Né? Se você, irmãos, precisa, né, de trabalhar para sustentar sua família, para comprar roupa, para comprar, às vezes, um objeto para ir na sua casa, ou uma moto, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar para você conquistar. Mas, irmãos, o milagre é quando uma pessoa está desenganada pelos médicos. Eu já vi pessoas desenganadas pelos médicos. Duas vós que tinham uma criancinha, um bebezinho desenganado pelos médicos. Aquelas vós tristes, muito aborrecida, chorando até, eu creio que elas choraram muitos dias chorando. Elas disseram assim, pastor, o meu neto foi desenganado pelos médicos. O médico disse que não tem jeito. Aí as igrejas evangélicas de Itaperuna começaram a orar. Pastores orando, eu tive lá também no Hospital São José do Avaí orando, aquele bebezinho, irmãos, Deus operou um milagre na vida dele, hoje está um rapaz. Deus, ele cura, opera milagres e maravilhas. Quando, irmãos, Lázaro estava dentro da sepultura, o que o Senhor Jesus, ele disse? Ele ressuscitou Lázaro. Primeiro ele falou assim, tirai a pedra, não é? Ou o Senhor Jesus tirou a pedra?
Ele tirou a pedra? Não. Ele falou com aquelas pessoas, seus discípulos que estavam com ele: tirai a pedra. Aí muitos homens fortes foram lá e tiraram aquela grande pedra que estava, né, ali na frente da sepultura de Lázaro. E quando eles tiraram a pedra, aí, irmãos, tirar a pedra é nós que temos que fazer. Ah, pastor, tirar a pedra nós temos. Meu irmão, se você quer ter um bom emprego, estude. Se você quer, né, fazer uma faculdade e ser bem sucedido, estude muito. Se você quer, às vezes, pastor, eu preciso de comprar uma bicicleta ou comprar algo para mim, trabalhe que você vai conseguir. Deus vai te dar saúde. Né? Tirar a pedra é nós que temos que tirar. Mas o milagre é Deus quem opera. Quando o Senhor Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Aí Lázaro, aquele morto que já estava cheirando mal, Lázaro, ele saiu todo enrolado em lenços, eu creio que foi assim. Ele saiu para fora. Aí quando aquela multidão viu Lázaro, disse assim: há um milagre, o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, há um milagre. Milagre só Deus pode fazer. É Ele quem cura, é Ele quem sara, é Ele quem dá vida, quem está morto, Ele dá vida. Tem um irmão, ele aqui de Itaperuna, já falei para os irmãos, o Gráuculo. O Gráuculo, irmãos, ele esteve num estado, não sei se foi Minas ou Espírito Santo, é uma cidade fora de Itaperuna. E ele trabalhava com festa, tirando fotos, né, filmando. E ele estava lá, né, trabalhando. Aí Deus falou com ele assim: Gráuculo, olha para trás. Ele olhou para trás. Olhou, viu uma criança morta dentro de uma piscina. Ali tinha médicos, tinha gente da área da saúde, desculpa, irmãos. Tinha pessoas da área da saúde. E alguém que estava ali da área da saúde falou com o Gráuculo: a criança está morta, Gráuculo, está morta. Gráuculo fez o quê? Ele falou: se Deus mandou olhar para trás, Deus ele pode dar vida a essa criança. Ele começou a clamar pelo sangue de Jesus. Ele começou a orar, a clamar, a pedir ao Senhor: Senhor, volta o espírito de vida sobre a vida dessa criança. Senhor, dá vida a essa criança. Senhor, ressuscita essa criança. E ele clamando, aquela criança começou a mexer. E ele fez ali aquele massagem, que ele tem os primeiros socorros, né? Ele tem o curso, fez as massagens, né, na criança, e aquela criança começou a se mexer, ficou sem nenhuma sequela. É milagre, só Deus pode operar milagre. Ele ressuscita mortos, ele faz cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar. Ele limpou aqueles 10 leprosos da lepra. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Com 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5.000 homens. E lá tinha mulheres e crianças. Na boda de Caná da Galileia, João capítulo 2, o Senhor Jesus transformou água em vinho. Ele é o mesmo. Ele opera milagre. Elias, irmãos, lá em Sarepta, tinha uma mulher viúva de Sarepta. Elias, irmãos, ele ora por aquela mulher, e ela tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Aí Elias ora, irmãos, e a farinha cresce, o azeite não para de crescer, a farinha, ela aumenta na panela. E enquanto, irmãos, enquanto não chove em Sarepta, o azeite não para de crescer, a farinha não para de aumentar. Porque, irmãos, Elias era um homem de Deus consagrado, era um homem de Deus, profeta de Deus. Quando Elias, irmãos, 2 homens de Deus que viveram uma vida em santidade, uma vida consagrada aqui na terra, Elias e Enoque. Elias, irmãos, ele viveu uma vida tão consagrada, que Elias, ele chegou, irmãos, um momento da sua vida que o Senhor Deus falou assim: eu vou levar esse homem para mim. Eu vou levar Elias para a eternidade. Eu vou levar Elias, vou te levar. Aí veio uma carruagem de fogo. Elias entrou naquela carruagem de fogo e foi para o céu e lançou a sua capa. Eliseu pegou a capa e Eliseu pediu ao Senhor Deus porção dobrada do Espírito Santo de Deus que existia
em Elias, Eliseu pediu, e ele foi capacitado por Deus, recebeu porção dobrada, ele recebeu o poder do alto, Eliseu. Irmãos, mas Elias, ele vivia uma vida consagrada, uma vida em santidade. E Elias, irmãos, quando o Senhor Deus, ele faz assim, irmãos, vou falar algo para os irmãos aqui nesta noite, que quando o Senhor Deus, ele te usou aqui na terra, e ele fala assim, não vou usar mais o meu servo, já usei muito ele leva para a eternidade, ele levou Elias para o céu. Enoque andava com Deus, um homem santo que não pecava. Aí o Senhor Deus falou assim, vou levar esse homem para mim. Esse homem é tão santo, esse homem vive uma vida tão consagrada, Enoque. Vou levar ele para o céu. E levou Enoque, transladou Enoque. E Enoque e Elias, irmãos, vai ser as duas testemunhas que vão descer do céu e vão vir na terra. Enoque e Elias. Irmãos, o milagre é só Deus que opera milagres. O Senhor Deus, ele fez o mar vermelho se abrir, o povo de Israel passar. O Senhor Deus, ele usou ali Josué. Josué, quando atravessou o Jordão, irmãos, o que o Senhor Deus fez? Mandou Josué chegar com a arca. E a arca chegou nas beiras da água do rio Jordão. E quando ali o povo de Israel chegou com a arca, aquele rio, ele se abriu em duas paredões de água, o rio Jordão. E o povo de Israel, ele atravessou o rio Jordão. O povo de Israel atravessou o mar vermelho quando Moisés, ele chega diante do mar vermelho e ele ali toca no mar vermelho. O mar vermelho se abre com o seu cajado, abrem 2 paredões de água. Milagre Deus, ele opera. Mas o que eu posso fazer, Deus não fará por mim. Mas irmãos, se tem alguém enfermo na sua família, alguém desempregado, ore a Deus. Ore a Deus. Poucos dias atrás aqui na igreja tinha irmãos desempregados, eu estive orando por ele, Deus abriu uma grande porta para ele. Ele está empregado, está satisfeito com o emprego. Satisfeito, irmão Niomar, está satisfeito com o emprego. A igreja orou, nós oramos. Deus, ele abre portas, mas ele fecha portas também. Nós temos que estar vivendo uma vida em santidade, uma vida consagrada em obediência a Deus, porque ele fecha a porta, mas ele não fecha a porta para o filho obediente. Para aquele que é fiel, ele não fecha a porta, ele abre portas para quem é fiel. Segundo tópico da mensagem desta noite, irmãos, a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Deus se manifestou muitas vezes no passado. Ele usou os seus profetas, usou os seus discípulos, o próprio Senhor Jesus operou muitos milagres, ele usou patriarcas, ele usou, irmãos, os seus servos no passado para operar milagres. E ele é o mesmo, a Bíblia diz, ontem, hoje e eternamente. Se você crê, irmãos, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não agrada a Deus. Nós temos que a cada dia buscar. Conheçamos Oséias 3:6, conheçamos e prossigamos em conhecer do Senhor. A nossa busca tem que ser constante. Nós temos que buscar o Senhor todos os dias. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Deus, ele usou, irmãos, seus discípulos no passado, os patriarcas, os profetas maiores, profetas menores. Ele usou também o próprio Senhor Jesus, ele operou milagres, e ele tem usado hoje a sua igreja. Ele tem nos usado, irmãos. Irmãos, eu creio, a igreja tem que se consagrar cada dia mais e mais. Há um hino do cantor cristão que eu gosto muito. Mais de Cristo eu quero ser, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. O cristão, ele tem que cada dia buscar mais a Jesus, cada dia viver uma vida mais consagrada, cada dia o cristão, ele tem que falar assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Eu quero a cada dia aparecer mais, ser mais aparecido
com Jesus, eu quero me parecer mais com Jesus, eu quero ser mais semelhante a Jesus, eu quero a cada dia viver este evangelho, eu quero a cada dia viver uma vida santa. Aí Deus vai te usar, meu irmão. Se creres, verás a glória de Deus. Deus vai te usar. E Deus, Ele quer te usar. Eu creio, irmão, se você se consagrar, se santificar, viver uma vida de um verdadeiro adorador, nós vamos ver aqui, irmão, sendo usado por Deus, orando, e um milagre acontecendo, orando, e portas se abrindo, orando, e demônios sendo expulsos. Mas nós temos que buscar, irmãos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo coração. Nós temos que buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o conhecimento. Nós temos que buscar o Senhor. O terceiro tópico da mensagem desta noite, irmãos: só Deus pode fazer o impossível. O possível, eu e você fazemos. Mas o impossível, só Deus. Só Deus. Só Deus. Só Deus, Ele pode fazer o impossível. Foi o Senhor Jesus quem ressuscitou Lázaro. Foi o Senhor Jesus quem ressuscitou a filha de Jairo. Foi o Senhor Jesus que alimentou 5.000 homens e mulheres e crianças com 5 pães e 2 peixinhos. Foi o Senhor Jesus quem transformou água em vinho, João capítulo 2. Foi o Senhor Jesus quem fez o cego Bartimeu enxergar. Foi o Senhor Jesus quem fez mudo falar, quem fez surdo ouvir, quem limpou aqueles 10 leprosos da lepra. Foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus, irmãos, que operou milagres, sinais, prodígios e maravilhas aqui nessa terra. Foi Ele. Ele que operou e opera ainda em nossos dias. Ele opera ainda em nossos dias. Irmãos, eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Quando eu tinha mais ou menos 9 a 10 anos, me deu um problema de saúde no rins, e eu era magrinho, todo mundo me conheceu magrinho, mas eu fiquei tão inchado, virei uma bola de redondinho. E novinho, devia ter uns 10, 11, 12 anos, uma criancinha. E aquilo ali foi milagre de Deus. Eu tinha que comer comida sem nenhum sal, sem nenhuma gordura, sem nenhum sal. Eu ia comer lá no hospital, era um hospital infantil na época, eu não conseguia nem comer a comida. Aí fiquei um bom tempo comendo, a minha mãe fazendo comida sem nenhum sal. Mas Deus operou um milagre. De lá para cá eu não tive mais problema nos meus rins. Deus operou um milagre, Ele curou. Milagre de Deus. Milagre, só Deus pode operar. Só Deus. Ele cura, Ele sara. Ele faz, irmãos, o coração de quem, irmãos, e quem sofreu lá um infarto e morreu, Ele faz aquele coração bater novamente, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele opera milagres. E nesta noite o Senhor Deus, Ele quer operar um milagre na sua vida. Eu não sei se há alguém aqui enfermo aqui nesta noite, alguém desempregado aqui nesta noite. Eu não sei se há alguém aqui nesta noite com alguma dificuldade, algum problema, alguma dificuldade, alguma adversidade. Deus, Ele pode operar um milagre na sua vida. Ele é o Deus do impossível. Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 30. Aquele jovem rico, ele disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: bom é Deus, sabe os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: Senhor, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Aí Jesus, olhando para aquele homem, disse assim: vai, vende tudo quanto tens, reparte com os pobres, depois vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Aí aquele jovem, irmãos, ele era um jovem muito rico. Quando o Senhor Jesus mandou ele vender tudo que ele tinha, repartir com os pobres, depois seguiu o Senhor, sabe o que ele fez? Ele ficou cabisbaixo, triste, e saiu ali da presença de Jesus, foi para longe de Jesus sem salvação. Aí o Senhor Jesus disse assim: quão dificilmente entrarão no reino dos céus que têm dinheiro, os ricos. É mais fácil passar pelo fundo de uma agulha um camelo, que é um animal, do que um rico entrar no reino dos céus. Aí, irmãos, os discípulos disseram para o Senhor: Senhor, quem pode ser salvo? Quem pode se salvar? Né? Ao Senhor Jesus disse assim: as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Tudo é possível ao que crê. Os irmãos sabiam que é impossível para mim? Eu não tenho poder para curar.
Às vezes eu vejo uma pessoa sentindo dores com enfermidade, eu oro como pastor André ora como pastor ministro do Evangelho, os irmãos oram, mas a gente vê uma pessoa sentindo dor, a gente não pode fazer nada, nós somos limitados, mas o Senhor Jesus é ilimitado, o Senhor Jesus, o impossível, só Ele pode fazer, porque Ele é Deus, Ele cura, Ele sara, Ele levanta o morto, o abatido. Tiago 5, versículo 15 está escrito: a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Tiago 5,16 está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, o milagre só Jesus pode fazer. E nós às vezes ficamos, irmãos, às vezes abatidos, quando vemos uma pessoa, eu já vi tantas pessoas doentes, às vezes vai visitar, aquela pessoa está sentindo dor, aquela pessoa está chorando, pastor, ora por mim, a gente ora, às vezes o Senhor Jesus cura, quando o Senhor Jesus cura, a igreja fica alegre, faz culto de ação de graças, mas quando não cura, se Deus curar, Ele é Deus, se o Senhor Deus não curar, Ele é Deus também, e às vezes Ele não cura porque Ele quer nos levar para a eternidade. Quando Ele quer nos levar para a eternidade, Ele não vai curar não, irmãos, Ele vai nos levar. Mas quando Ele diz assim, não, meu servo, eu vou curar, porque o meu servo ainda vai ganhar muitas almas para o meu reino. Eu quero usar o meu servo, então eu vou curar o meu servo, porque ele vai sair nas casas pregando o evangelho, ele vai orar pelos enfermos, vai pregar o evangelho, vai orar e expulsar os demônios em nome de Jesus, então eu vou curar meu servo. Aí ele cura. Aí você vive igual Ezequias viveu 15 anos a mais. Deus deu mais 15 anos a Ezequias, por quê? Porque é plano de Deus. Deus, quando Ele quer dar, Ele dá anos de vida. Ele deu 969 anos Matusalém, o homem que mais viveu, porque Ele quis dar. Ele deu 950 anos Noé, porque Ele quis dar. Deu 930 anos Adão, porque Ele quis dar. A idade, muita idade. Mas às vezes o Senhor Deus, Ele diz assim, eu vou levar meu servo para a eternidade. A gente ora, ora, ora. E às vezes o Senhor Deus leva aquele servo para a eternidade. Nós temos que entender que Deus é Deus. Mas quando Ele quer curar, irmãos, Ele cura AIDS, Ele cura câncer, Ele cura o desenganado pelos médicos, Ele desentope veia, Ele cura coração, Ele cura cérebro. Às vezes pessoas que estão com câncer lá, Ele cura câncer dentro do cérebro. Ele pega aquela pessoa que já está desenganada pelos médicos e levanta o abatido, levanta o enfermo, porque Ele é Deus. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos orar. E eu quero fazer um desafio aos irmãos essa noite. Convidar os irmãos para vir aqui à frente. Se há alguém enfermo, eu quero orar por você nesta noite.